Pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Estamos no segundo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do primeiro e que vocês continuem compartilhando e dando aquele like e se inscrevendo também, que é bastante importante pra gente, ok? Hoje nós vamos falar de ferros fundidos, ok? E os ferros fundidos são ligas aí, né, que julga-se extensão do aço, tá? São ligas com maiores teores de carbono e que também é muito usado aí na indústria, né, na fabricação de máquinas e equipamentos, tá bom? Então, pessoal, vejam bem, nós temos disponíveis basicamente 4 tipos de ferros fundidos, tá, no mercado. Nós temos o ferro fundido cinzento, nós temos o ferro fundido nodular, o vermicular e também temos o maleável, tá? Lembrando que as microestruturas desses materiais são bastante similares à do aço, tá? Porque o aço ele tem perlita, ferrita, martensita, bainita, ok? E esses microconstituintes também estão presentes nas ligas de ferro fundido. Sendo que o que difere o ferro fundido das ligas de aço é o percentual de carbono. Então vamos fazer as duas definições para a gente poder se familiarizar e entender isso. Ferro fundido, ele é uma liga ternária, tá? Composta por ferro e carbono, podendo ter de 2,12% até 6,67%. Isso é o que está escrito nas literaturas. Comercialmente falando, nós temos ferros fundidos na ordem de 3,6 até 4,3, tá? Por cento de carbono. Isso, pessoal, é prática, tá? Isso é prática. Esse percentual de carbono, ele é de forma prática. Então, qualquer ferro fundido que a gente compra, que a gente se depara aí na indústria, ele está com esse percentual de carbono, tá bom? Sendo que, em alguns casos, se extrapola um pouco mais o percentual de carbono, tá? Para se obter ferros com maiores rigidez e também pode-se tirar um pouco mais de carbono. Estando entre 2,12 e 6,67 é caracterizado como ferro fundido. Mas e o aço? Né? O aço, como nós vimos na primeira videoaula, ele é uma liga binária, tá? De ferro e carbono, podendo ter outros elementos de forma residual. Pessoal, quando a gente fala liga binária e liga ternárias, é porque a gente está tentando mostrar que esses 3 elementos eles devem estar presentes e são obrigatórios, é de forma mandatória. Então eu não posso, de forma alguma, fazer um ferro fundido sem o silício, por exemplo, sem o carbono, sem o Fe. Impossível. Então eu tenho que mencionar essa questão de binário e ternário, ok? Para que fique claro. Como a gente tem o ferro fundido cinzento, o ferro fundido nodular, o vermicular e o maleável, vamos tentar mostrar para vocês, falar para vocês, mais ou menos as obtenções deles, para que a gente possa saber caracterizar, diferenciar um do outro, ok? Vamos lá. Vamos partir do metal líquido. Então nós temos lá um metal líquido, né, numa panela de fundição, e esse metal líquido, ele está com a liga já pronta, tá? Ele está pronto, é um ferro fundido líquido, tá? Se eu pegar esse ferro fundido líquido e colocá-lo em um molde, certamente ele irá solidificar como ferro fundido cinzento, tá? Qual é a característica do ferro fundido cinzento? A sua microestrutura, ela se apresenta de forma lamelar, tá? Então são lamelas predispostas na sua microestrutura e essas lamelas, elas oferecem algumas propriedades mecânicas ao material, tá? Pessoal, quando a gente fala lamelas, né, são flocos de grafita, né? Vamos pensar assim, ó. O ferro fundido não tem bastante carbono, sendo que esse carbono ele é um saturado do sistema.
Então eu adiciono silício para que o silício aglomere esse carbono em um só ponto e forme, ou melhor, em diversos pontos, né? Ele fica pontual ali, mas ele forma lamelas que são aglomerados de carbono que foi rejeitado pela austenita, tá? Então a gente acaba tendo essas lamelas e essas lamelas elas são predispostas e oferecem as propriedades do ferro fundido cinzento. Sendo que, pessoal, a gente não pode pensar que o ferro fundido cinzento ele é único, tá? Ele também deriva outro ferro fundido. Ele pode se derivar, ele pode se transformar em outro ferro fundido. E ele pode se transformar no ferro fundido nodular. O ferro fundido nodular, ele detém a grafita em forma de nódulos, ou seja, são esferas, são microesferas de carbono, também um aglomerado, um supersaturado de carbono, que está disposto na microestrutura. Sendo que, para que eu possa obter essas esferinhas, esses nódulos, eu adiciono elementos nodularizantes, que são eles, ligas de magnésio e ligas de cério, tá? Sendo que o mais usado aí no mercado é o magnésio, são as ligas de magnésio pelo custo, tá, pessoal? O custo das ligas de magnésio é bem menor que as ligas de cério. Então as indústrias, elas querem lucrar, né? E elas acabam usando os ferros fundidos ou a nodularização aí pelo magnésio, ok? Ao adicionar esse magnésio, nós obtemos o ferro fundido nodular. Então, como a gente sabe se o ferro fundido é cinzento ou nodular? Pela morfologia da grafita, ok? Só que tem um detalhe, eu ainda tenho mais 2 ferros fundidos, tá? E eu não sei se ele vai ser derivado ou não, nós vamos ver agora. O ferro fundido vermicular, ele acontece como se fosse um erro, né? Um erro proposital, vamos dizer assim, da nodularização. Então, quando o ferro cinzento ele está em processo, em tempo de fading, né? Em transformação, em nodularização, acontece que a gente perde esse tempo. E aí a gente faz com que o ferro fundido ele não chegue a nodularizar. Quando a grafita começa a ter espaçamento, tá? Quando ela começa a ter o espessamento, né? Ela começa a ficar mais espessa, a gente interrompe pela solidificação lenta, tá, pessoal? A gente interrompe e faz a solidificação, e a gente vaza o material. Ao vazar o material, a gente acaba obtendo uns vermes, tá? Ou compactação de grafita, tá? Que a gente chama de grafita compacta também, né? O ferro vermicular. Então a gente acaba tendo um terceiro ferro fundido aí chamado de ferro fundido vermicular, tá? Pessoal, o que caracteriza os ferros fundidos basicamente é a morfologia da grafita, ok? Então, nodular, as grafitas estão dispostas em forma de nódulos. Cinzento, as grafitas estão dispostas em forma de veios. Vermicular, as grafitas estão dispostas em forma de vermes ou compacta, tá? As literaturas vão falar assim, ó, grafita compacta, né? O ferro nodular, o ferro cinzento, a gente já deve interpretar dessa maneira. Além disso, a gente ainda tem um outro ferro fundido, tá? Que a gente chama de ferro fundido branco. O ferro fundido branco, ele é pouco usado na indústria metal-mecânica. Ele é mais usado no setor de mineração, tá? Por quê? Porque ele resiste a atrito. Ele é um material muito frágil e de alto poder de abrasão, tá bom? Então ele é pouco usado, né? Porque ninguém quer um material rígido para uma base de máquina, por exemplo. E aí a gente, essa liga, ela acaba ficando um pouco escanteada aí, ela é um pouco menos comercializada aí no mercado, mas ela existe e tem uso para ela, ok? O ferro fundido branco, o que acontece? Como ele é formado, né? A gente pega aí a massa do ferro fundido, né? A fase líquida lá do ferro fundido cinzento, adiciona um percentual de cromo, tá? Cerca aí de 7%, 6% de cromo,
e a gente faz uma solidificação, só que a gente não vai deixar essa solidificação acontecer de forma contínua, tá? De forma estável. Nós aceleramos, nós coquilhamos essa, né? Que a gente fala, vamos coquilhar o material. Então o que a gente faz? A gente extrai calor dessa fase líquida com bastante velocidade. E aí a gente mantém o carbono em solução, tá? Obtendo assim uma microestrutura com fundo de cementita mais ledeburita, ok? É uma microestrutura bastante diferente, né, que a gente não vê no mercado aí, mas a gente não tem, muita gente não tem familiaridade com esse tipo de microestrutura, mas ela existe e deve ser estudada para efeitos de conhecimento e posteriormente aí alguém que for fazer análise de ferro fundido branco, ok? Além disso, pessoal, nós podemos obter outro ferro fundido partindo do branco ainda, né? Qual é esse ferro fundido? É o maleável. Como eu obtenho ferro fundido maleável? Eu submeto o ferro fundido branco a um processo de tratamento térmico, tá? Então eu faço um processo de maleabilização. O que seria a maleabilização? Seria como se fosse um recozimento, tá? Eu austenitizo esse material até a fase de austenitização, tá? Aí existem diversas literaturas, diversas práticas para essa austenitização. Varia em torno de 890 a 920 graus, tá? Até um pouquinho mais alto, se necessário, para ter dissolução de carbono. E a gente acaba destruindo essa fase cementita ledeburita. Ela começa a se decompor, tá? Em cementita. Essa decomposição, a gente tem alguns glóbulos de cementita, tá? A gente tem glóbulos, a gente tem algum refinamento e a gente tem uma estrutura ali meia esboroada, é como se fosse um nódulo destruindo, se decompondo, tá? E aí a gente tem uma estrutura um pouco mais maleável, né? Com não tanta rigidez igual o ferro fundido cinzento, ok? Então, pessoal, espero ter contribuído com vocês para o conhecimento, né? Que vocês possam compartilhar e deixar o seu like aí, deixar a sua opinião, né? Fazer correções também é bastante importante e pedir também novos vídeos, novos temas que a gente vai estar atendendo vocês, tá bom? Fiquem com Deus e obrigado.